Aí tem história. Olá, curiosos! Sim, então chegamos ao programa número 100, que número mágico, não é mesmo? Pois vamos falar de um dos números 100 mais importantes de todos os tempos, e aí tem história. A Guerra dos 100 Anos, que foi entre, principalmente, mas não só, Inglaterra e França, está errada a partir do nome. Como ela começou em 24 de maio de 1337 e terminou em 19 de outubro de 1453, ela teve, na verdade, 116 anos, 4 meses, 3 semanas e 4 dias. Tá, eu entendo. Já pensou o professor chegar na classe dizendo: muito bem, alunos, hoje vamos estudar a Guerra dos 116 anos, 4 meses. Ok, ficamos com Guerra dos 100 anos, tá? Mas vamos ver. As tensões e ligações entre Inglaterra e França vinham pelo menos desde 1066, quando Guilherme o Conquistador, um duque normando, ou seja, francês, atravessou o Canal da Mancha e instalou-se no trono britânico. Assim, ao longo dos séculos, os reis ingleses sempre tiveram um pezinho na França, incluindo terras, heranças, relações políticas, econômicas e de parentesco. Mas a guerra propriamente dita, muito resumidamente, teve como causa a sucessão do trono francês. Em razão desses casamentos de nobres, por conveniência, com a morte de Charles IV, em 1328, o seu parente mais próximo na linha de sucessão era Edward III, rei da Inglaterra. Unificadas as coroas, a França obviamente se tornaria inglesa e de jeito nenhum a nobreza francesa permitiria isso. Ou seja, guerra. Agora, não dá para contar todos os 116 anos de história do conflito aqui. Então eu vou falar dos pontos mais curiosos. França e Inglaterra foram os principais adversários, ok. Mas essa guerra mexeu com muito mais gente. Do lado inglês, lutaram os Estados Papais, Portugal, Navarra, rebeldes da Bélgica e franceses, partidários do rei inglês. Do outro lado ficaram os demais franceses, Escócia, Castela, Gênova, Boêmia, Aragão, Papado de Avignon e rebeldes galeses. E dependendo do rumo da guerra, o Estado da Borgonha e o Ducado da Bretanha estiveram dos dois lados. Que mais? O primeiro uso de arma de fogo na Europa ocorreu na Batalha de Crécy em 1346 com canhões ingleses. Mas eles eram mais assustadores do que armas realmente efetivas. Ainda não se sabia acertar a mira direito, etc. Mas aquele tremendo estrondo e uma coisa voando pelos ares e atingindo algum ponto do campo de batalha ou um castelo, isso impressionava bastante. Outra, nascida por volta de 1412, em 1429, Joana d'Arc estreia no conflito, dando moral para o exército francês vencer o cerco de Orleans, que estava bem complicado. Ela foi vitoriosa em diversos combates, mas no ano seguinte foi capturada em 1431, acusada de heresia, foi condenada à fogueira. Um de seus crimes, isso é sério, foi o fato de vestir roupas masculinas. Em 1920, portanto há quase 100 anos, ela foi canonizada e hoje é uma das padroeiras da França. Outra, vinda da Ásia Central, a peste negra desembarcou na Sicília em 1347. No ano seguinte, já havia se espalhado por toda a Europa Ocidental, colaborando para a mortandade da guerra. A peste negra, ou peste bubônica, que era transmitida pelos ratos, ou mais precisamente pela pulga dos ratos, entre Eurásia e norte da África, matou entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas. O surto na Europa durou até 1353. A peste acabou e a guerra continuou. E a guerra também acelerou o fim da Idade Média.
e iniciou o estabelecimento de França e Inglaterra como estados nacionais. Sim, porque, aliás, esse era um dos motivos da guerra, as fronteiras entre os dois países e saber que o inglês é inglês e que o francês é francês, isso eram coisas que não estavam bem definidas até que essa guerra acontecesse. Quando ela terminou, a gente tinha aí o embrião de dois estados nacionais. Até então, o único estado nacional era Portugal. E a minha favorita. Inglaterra e França estiveram em duas outras grandes disputas. A chamada rivalidade capetiano-plantageneta. Olha que nome bacana, parece bactéria, né? Não, capetiano é porque quem governava a França era, naquele momento, a dinastia Capeto. E na Inglaterra, a dinastia Plantageneta. Este conflito, esta rivalidade capetiano-plantageneta durou de 1159 a 1259. E depois, nós tivemos uma outra série de conflitos que aconteceram. Começaram aí por volta de 1689 ou, dependendo da fonte, 1714 e foi até mais ou menos 1815. Percebeu que foram outros dois conflitos também com o século? Pois é, então nós temos 3 séculos de batalhas e a ultra famosíssima Guerra dos 100 Anos foi apenas a do meio. É isso.